Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Quer Ver? Escuta. E o nosso tema hoje é lutas por moradia. Eu tenho uma convidada maravilhosa que a gente já estava batendo um papo assim sobre vários assuntos no backstage. E aí eu tenho uma bio maravilhosa que ela enviou para a gente estar aqui trazendo mais informações para vocês sobre ela. Cláudia, coordenadora estadual do MTST, coordenadora da ocupação Carolina de Jesus, organizadora da Casa Teresa de Benguela, do coletivo de mulheres do MTST e Mulheres em Movimento, uma proposta fora da bolha MTST. Discente de Geografia e colaboradora do curso de extensão Chão de Carolina na Unifesp Leste. Então já dá para vocês ver que ela tem muito conteúdo para trazer para a gente hoje, muitas informações para trazer para a gente hoje. Só lembrando que esse é um projeto que recebe o apoio do programa Vai para a Secretaria Municipal de São Paulo. E se você é dono de loja, é dono de alguma marca, alguma coisa e quer nos apoiar nesse projeto maravilhoso, é só mandar uma DM. E se você é telespectador ou um ouvinte, pode seguir a gente nas redes sociais. Vamos adorar ter sua presença lá. Curtam, comentem, compartilhem. Tem muita coisa. E lembrando, a gente também tem mais episódios gravados lá só para você saber mais sobre, enfim, assuntos da atualidade. Então, bora começar. Seja muito bem-vinda, Cláudia. Obrigada, eu que agradeço o convite de vocês. Uma honra estar aqui hoje. Você mandou essa mini meal maravilhosa. Tem alguma coisa que você gostaria de contar ela também, falar sobre você, uma curiosidade, tipo, ai, hoje eu comi alguma coisa assim, é isso. É uma curiosidade, eu já vivi de música. Vocês falaram do desafio aqui, eu já trabalhei cantando, inclusive. Era Olha, garçonete e depois cantava. será que hoje a gente muda o desafio? Será Acho- que o desafio hoje vai ser um canto? Aguarde, vai sair depois nas nossas redes sociais. Aguarde. Mas então, seja muito bem-vinda. Gostaria de te Obrigada. receber muito bem aqui, em nome do Sim Mateus. E aí, hoje o nosso tema é lutas por moradia, né? A nossa primeira pergunta é, Cláudia, quais são as lutas dos movimentos por moradias? Bom, primeiramente, a primeira luta, né, que o movimento faz por ser um movimento de moradia é pela moradia digna, né? Conheci o movimento em 2014, eu morava próximo do Sesc Itaquera, né? Morava, pagava aluguel. E tinha um terreno abandonado, sem função social, né? Já há muito tempo lá, eu olhava todo dia da janela aquele montaréu de terra sem função social. Eu ficava, ai, se eu tivesse coragem, né, de invadir, eu fazia 2 cômodos e o banheiro e eu saía do aluguel. Porque maior desafio de quem paga aluguel é dar conta no final do mês, né? Com o salário que a gente ganha, né? É surreal você conseguir dar uma vida digna para os teus filhos, né? E eu namorava aquela terra enorme de frente da minha casa todos os dias. E quando foi um belo dia, em maio de 2014, eles entraram no terreno, ocuparam, né? A gente chama assim, ocupar um terreno. E olhei da janela de casa, eu vi aquele monte de gente lá entrando. Falei, ah, estão dentro do meu terreno. Ocuparam o meu terreno. Ocuparam não, né? Invadiram o meu terreno. Quem são aquelas pessoas, né? E aí o dono da casa, ele me convidou pra ir lá, passar lá naquele lugar e conversar, porque ia ter uma assembleia. Eu não fui imediatamente naquele dia, eu fui no dia seguinte e conheci o movimento, me encantei, porque eu vi lá, né, uma cozinha que estava servindo alimento para as pessoas que chegassem e não perguntava, você tem dinheiro para pagar ou não? Você ali se alimenta na sua casa? Eles não te perguntavam nada. Simplesmente você era aceito ali. Se tivesse com fome, era só chegar e se alimentar. E eu deixei de comer uma comida bem gostosa na minha casa pra comer aquela comidinha que estava sendo servida ali, porque eu nunca vi uma coisa daquela, assim, sabe? E a luta da moradia. Então, em primeiro lugar, é a luta por moradia. Depois da luta por moradia, a gente vai tomando consciência, né? A gente toma consciência de classe, né? Como mulher periférica, eu
comecei a ter essa consciência dentro do movimento. Quando eu cheguei no movimento, eu não sabia que os problemas que eu tinha para pagar o aluguel, alimentar meus filhos e dar condições para eles, tudo que eles precisavam, vinha disso, de a gente não conhecer os nossos direitos. Então, a gente, depois que aprende que a moradia é um direito constitucional, que está lá na Constituição, no artigo 5º e 6º, a gente começa a desvendar um monte de direitos que a gente não tinha nem consciência que tinha, sabe? Que está lá previsto na Constituição e nem imaginava, porque a nossa escola não dá conta de contar pra gente, né? A nossa escola não é pensada para você ser um cidadão crítico, né? Um ser político, mas não dessa política que a gente vê que tão bagunçada, né? Essa política partidária. A gente ser um sujeito que pensa, que sabe se posicionar, sabe? E eu aprendi dentro do movimento que falava sobre a Constituição, que o direito à moradia era um direito meu bem básico. E a gente não sabe disso, né? Porque não tem ninguém que conta pra gente que isso está lá na Constituição. A escola não vai dar conta disso, né? Os pais da gente provavelmente não sabiam, minha mãe não sabia desse direito. É uma cultura que vai passando, né? Para a população mesmo sofrida, da classe trabalhadora, continuar no desconhecimento, sabe? Sem saber e sofrendo com todo tipo de direitos, né? Com a falta dos direitos. Então, o primeiro de todos foi a moradia. E depois que a gente conquistou o direito de construir nesse terreno, porque foi muita luta, tá? Foi em 2014, estava acontecendo a Copa, foi um mês antes de fazer a abertura lá no Itaquerão, e estava tendo remoções, as pessoas estavam tendo dificuldade porque os aluguéis no entorno de Itaquera aumentou 300%. Então tava assim, tipo, sabe, várias coisas acontecendo, reflexo de 2013 também, né, das manifestações. E essa ocupação, ela aconteceu justamente para denunciar, né, a falta de investimento na moradia, né, as remoções arbitrárias e esse excesso, né, nos valores dos imóveis, né. Então, surgiu aí e a gente fez muita luta mesmo, para ter o direito de construir lá, né. O terreno foi comprado pela Caixa, passado para a gente, mas a gente fica naquela discussão, como melhorar o bairro, sabe? Porque a gente não quer só ter a moradia ali, não quer que seja também num bairro tão distante, né? Do tecido da mobilidade, né? Da rede de transporte, do metrô. A gente começou então a travar algumas lutas ali do transporte, que tinha duas linhas de ônibus que estavam sendo para ser retiradas de lá. A gente fez muita manifestação para não retirarem os ônibus, essas linhas, porque lá serão construídos 2.650 apartamentos para contemplar aqueles lutadores que fizeram aquela luta na Copa do Povo. E essas pessoas vão precisar do transporte, né, gente? Com E aí a certeza. gente precisa melhorar a escola, a gente se envolveu nas lutas das escolas também. No leite, no Leve Leite, a gente denunciou. Na UBS do Jardim Elian, que é ali do ladinho do terreno, tinha um espaço muito pequeno, a gente se envolveu também na luta com a Associação de Moradores de Bairro do Jardim Elian. Conseguimos um espaço, né, melhor, maior, para poder ter acesso a pessoas cadeirantes, não tinham acesso no antigo prédio. Então, isso foi uma luta também. E aí, a gente começa a se ver, começa a colocar uma lupa em cima do movimento e ver que não adianta assim, a gente só lutar por moradia, né? A gente tem que lutar pelo nosso território, pelo nosso bairro, pelo transporte, melhorar o transporte, a escola, a saúde, né? E aí a gente vê que é muito transversal a luta do sem-teto. Porque quem são as pessoas que vão morar lá? São as pessoas da classe trabalhadora, são as pessoas que foram negligenciadas há anos, né? Não tiveram conhecimento,
principalmente do direito básico da moradia, entre outros. Então, a luta pelos direitos perpassa muito as pessoas que fazem a luta na ocupação, né? E assim a gente abre um leque gigante, a gente vai fazendo a luta de moradia e vai se conhecendo melhor. Acabamos de saber, fazendo uns levantamentos, 70% de quem coordena o movimento são mulheres, né? E aí a gente começa a se organizar também como mulheres, né? Aí a gente primeiro ocupamos o espaço ali na Coab do José Bonifácio, porque fizemos um levantamento com as futuras moradoras da Copa do Povo e de 300 mulheres entrevistadas, 70% delas disseram que ou foram vítimas de violência ou testemunharam violência doméstica. E é preocupante. E as militantes também. As militantes, as coordenadoras, se viram em vários problemas com o companheiro, né? Porque ou não aceitam o movimento, ou não aceitam que elas estão coordenando o movimento, e aí começam a ter problemas, né, com isso, com as nossas coordenadoras. E aí a forma que a gente teve foi de achar um espaço para a gente fazer essa discussão, né? E aí a gente ocupou, em 25 de novembro de 2017, o espaço lá na Coab, para também servir de abrigo para essas mulheres que eram agredidas, né? A gente tinha um projeto de fazer uma rede de acolhimento ali. Infelizmente não deu certo, porque não deu certo assim, acolher, né? Naquele espaço, porque não oferecia segurança nem para as mulheres nem para a gente. Então a gente reformulou a ideia e a gente funciona como se fosse um espaço, um centro de referência assim, para as mulheres. Mas a gente fez muitas atividades com as mulheres, chá de bebê, roda de combate à violência doméstica, rodas LGBTs também. Prestamos assistência jurídica gratuita, oficinas de geração de rendas, várias coisas voltadas para a mulher, para ela também ter uma autonomia, né, e sair da mão do agressor, porque a gente entende também que quando a mulher ela tem uma independência financeira, ela consegue tomar as rédeas da vida dela, né, e tentar outra vida, né, sair daquela agressão, da violência, e foi super oportuno ocupar esse espaço, né, e dali a gente começou o nosso trabalho com as mulheres, né? O coletivo de mulheres do MTST. A gente fez um encontro em 2019 com 600 mulheres da base que fazem luta com o MTST. E a gente ouviu delas, né? Elas estavam muito maduras, né? Assim, elas apontaram pra gente, ó, a gente sofre violência, não só violência doméstica, mas a gente sofre violência do Estado. Violência obstétrica, na escola, nossos filhos, nossas filhas sofrem bullying, nossos filhos morrem, né, na periferia, morrem na mão da polícia. Então, elas estavam muito, assim, conscientes do que estava incomodando elas, né? E foi muito legal pra gente. E aí a gente começou a pensar como que a gente podia ter um apoio maior, e aí foi quando a gente decidiu ter um outro movimento chamado Mulheres em Movimento, que aí a gente tenta chamar para apoiar as mulheres periféricas, né? Um feminismo que não seja aquele de dentro da academia, né? De salas fechadas, do ar-condicionado, onde só mulheres privilegiadas, né? Falem do feminismo. A gente não tem essa leitura clássica, né? Dos feminismos, da Simone de Beauvoir, de outras intelectuais do feminismo, né? Que acaba sendo importante, mas acaba não agregando todas as mulheres, né? É muito específico para uma classe. Exatamente. Aí a gente começa a falar mais do feminismo que tem esse recorte, esses recortes, né? Quanto mais recortes a mulher periférica tem, é desse feminismo que a gente quer falar.
que é falar de um feminismo que contemple as mulheres. Aí, quem são essas mulheres? Mulheres negras. Quem são essas mulheres negras? Mães solo, que sofrem violência, sofrem o racismo, né? Enquanto mulher, eu não sou mulher negra, mas eu convivo com mulheres negras todos os dias nas ocupações onde eu tô. Na minha relação com elas é muito grande, né? E por pertencer à periferia, a gente está muito ali misturado, né? E algumas preocupações delas, por exemplo, é a minha, que eu sou mãe de filho negro, né? Eu tenho meu filho é negro. Então eu me preocupo em ajudá-las a se mobilizar para que elas façam protestos e denunciem o que está acontecendo, a violência, a morte dos seus filhos, nessa perseguição que existe na periferia. E enquanto mulher branca, eu sei que eu saio na vantagem, ou pelo menos eu, na paleta do colorismo eu sou privilegiada, né? E aí a gente une essas mulheres todas, a gente abre esse movimento, né, para que venham mulheres urbanas, né, mulheres que pertencem a outra classe, mas que ajudem a gente a levantar esse feminismo mais periférico, né, com outra pegada que é da mulher periférica mesmo, a mulher negra, a mulher que precisa trabalhar e sofre violência dentro do transporte público, né? Que sofre a violência porque tem uma zeladoria horrível, né? Na periferia, não tem iluminação, sabe? Precisa chegar altas horas da madrugada. Então, esse tipo de feminismo que a gente quer propor. Que seja levantada essa bandeira, né? De mulheres urbanas, mas que seja esse feminismo mais plural, mais periférico, com a nossa cara, com a cara de mulher trabalhadora. Porque a gente não teve acesso a essas leituras. Não cabe, não contempla a gente, né? Não contempla essas mulheres. Sim, acredito que é um trabalho, como dá pra ver, é bem amplo, né? O que vocês acabam trabalhando, porque chega lá e tem outras coisas por trás, né? Acaba sendo que é uma luta também pela qualidade de vida, como você falou. Então é necessário lutar pela escola que vai estar ali perto, é necessário lutar pelo transporte que vai estar ali, porque essas pessoas vão precisar trabalhar, lutar pelos comércios que vão abrir ali, porque vocês vão precisar se alimentar e é muito difícil às vezes se deslocar. Então realmente são várias camadas, né? E como você falou, são coisas básicas que a gente às vezes não sabe, a gente acaba descobrindo os perrengues, nas dificuldades, né? Você falando também sobre as mulheres, também foi uma pauta levantada na live, né? Porque o podcast é uma continuação da live que a gente faz. E aí eles disseram que a gente teve uma convidada mulher e um convidado homem. E aí ambos concordaram que a luta ela é encabeçada por mulheres, né? E a gente sabe por quê. Porque são elas que acabam tendo que tomar conta do lar. E aí então acaba vindo para ela esse peso. Enfim, né? Não vamos prolongar muito, porque senão eu vou exaltar aqui e aí falar sobre certas coisas, porque a minha mãe era uma mãe solo, negra, que eu já vi sofrer agressões em casa. Uma certa vez eu voei na goela do meu padrasto. E aí, então, realmente, eu sei dessa realidade também, né? Infelizmente, hoje em dia ela não está mais comigo, né? Ela é falecida já. Mas essa realidade é muito próxima do que eu e meus irmãos vivemos, né? Então eu sei como é isso, sei como é a pessoa sair com uma faca atrás do cara por conta de certas coisas, é a polícia bater na porta de casa, né? Então realmente é bem complicado. E é o que você disse, são mulheres, mães pretas muitas vezes, né? Que, enfim, né? As pessoas dizem que não, mas o racismo tá aí. E aí só reflete nas comunidades, né? Como os movimentos sociais atuam? Como vocês atuam atualmente? Na moradia, com a moradia, organizando as famílias, né, para a gente adquirir a casa própria tão sonhada, né? E isso dá uma base muito grande para o MTST. São muitas pessoas, né? Quando a gente fala de moradia, a gente está falando déficit habitacional de mais ou menos 7 milhões, né, de casas. Então, é a mesma proporção, sabe? Tem 6 milhões e 800 mil pessoas sem
moradia e 7 milhões de casas vazias no Brasil. Daria para poder solucionar a falta de moradia sem precisar construir. Só que a gente tem um problema no Brasil que é a tal da falta da função social, né? Então tem vários imóveis no Brasil todo desocupados, ali aumentando o valor, né? Que só serve para isso. E a gente tem essa dificuldade de oferecer para a população, a camada mais. A camada salariada mesmo, né? Baixa renda, alternativas de moradia barata, né? Que a gente tinha até alguns anos atrás, até 3, 4 anos atrás, era Minha Casa Minha Vida, não existe mais, né? Com a mudança de governo, deixou de existir. E o que tem hoje é um tipo de financiamento que não vai contemplar o trabalhador que ganha até 3 salários mínimos. Então, o maior problema da gente, de nós todos que fazemos a luta por moradia, é programas públicos, né? Que contemplem a nossa camada, né? Que contemplem a nossa classe. Então, a gente sabe onde estão morando essas pessoas. Estão morando aqui no fundão da Zona Leste, no fundão da Zona Sul, da Zona Norte, da Zona Oeste, né? Em barracos, ou morando com a família, no puxadinho. Todas essas pessoas são sem teto. Né? O sem teto não é só aquela pessoa que mora na rua, né? Que mora lá na Sé, né? Virou um campo de guerra, né? Cidade de São Paulo, hoje tem 30 mil moradores de rua, né? Aumentou muito na pandemia. E o sem-teto também é a pessoa que está aí na composição do déficit habitacional. Então, é aquela pessoa que não consegue financiamento, aquela pessoa que não consegue pagar o aluguel, mora com a família, no quartinho, puxadinho, que mora na área de risco, que foi lá, construiu, mora na área de risco, que faz invasão, que invade algum espaço ou ocupa, né? Essas são as pessoas que a gente lida, né? Então a gente sabe que essas pessoas estão na periferia, porque o centro da cidade, principalmente o centro da cidade de São Paulo, não foi pensado para trabalhador, né? Lá na Constituição da cidade, lá no início dela, ela já foi pensada para parecer uma cidade europeia, né? Onde a arquitetura é muito parecida com a dos europeus, e assim, não foi feita para o trabalhador estar lá. Até os trabalhadores, né? Quem morava no centro, os negros do centro foram expulsos, e aí foram, quando tem que voltar lá atrás, né? Quando houve a abolição da escravatura, eles substituíram a mão, né, de obra por italianos, japoneses e outras pessoas, né, que não eram. E aí os negros ficaram sem espaço, os trabalhadores foram e são sempre jogados para a periferia. Na Revolução Industrial também, quando teve as primeiras vilas operárias, chamaram as pessoas, vieram pessoas de longe para morar no centro da cidade, mas aí o dono da cidade, né, a pessoa branca da elite que domina tudo, vê que o trabalhador está ali, vamos tirar daqui de novo. E novamente são expulsas, as pessoas moravam em cortiços, em péssimas condições, foram expulsas de novo do centro. Hoje a gente tem 40 mil imóveis no centro da cidade vazios. Poderia colocar todas essas pessoas que moram na rua, ainda sobraria mais ou menos 10 mil moradias. Mas a gente vê que a nossa dificuldade é essa, em morar no centro, em ter direito à cidade, a gente está falando de ter direito à cidade, em morar próximo aos melhores serviços públicos, né? Hospitais, escolas, museus, parques, que a gente pode até ter um ou outro na periferia, mas não é a mesma coisa. A qualidade é péssima, o serviço é péssimo na periferia, na UBS, né? Não sei se vocês frequentam aqui a UBS da periferia. É horrível o atendimento. Você vai lá, você sente que
você perdeu a sua dignidade. A última vez que eu precisei ser atendida, eu vi que eu não era humana, parece que eu não tinha dignidade nenhuma para eles, sabe? É pensado propositalmente para ser do jeito que é. Então, a gente identifica que aqui na periferia falta tudo. E aí a gente começa a mobilizar as famílias, né? A gente, de uma ocupação, a gente começa a identificar quem são as pessoas, né, que estão precisando para uma próxima. E aí a gente organiza essas famílias, por exemplo, agora no ano passado a gente ocupou o espaço da Carolina Maria de Jesus e foi através de grupos no WhatsApp, porque a gente estava no meio da pandemia ainda, estava feia a situação, né? E a gente não tinha como fazer reuniões. Então, através de grupos do WhatsApp, a gente conversava com as pessoas. Olha, a gente saindo dessa classificação roxa aí do governo, do estado, para a pandemia, a gente vai fazer uma ocupação. Ah, não tem como fazer logo? Quando que vai ser? Porque a gente, olha, não aguento mais pagar aluguel, não sei o quê, tô precisando, tem um lugarzinho para mim fazer um barraco que eu tô sendo despejada. É assim que as pessoas falavam com a gente. E aí, quando saiu essa classificação, a gente pegou e fez imediatamente. E na primeira noite vieram 600 pessoas, representando ali 600 famílias. E aí foram chegando mais e mais. Na segunda semana a gente tinha 2.500 barracos dentro do terreno. E com 5 meses a gente tinha 4.500 pessoas cadastradas que não tinham moradia. Isso só nesse movimento, no MTST com eu pertenço. Existem outros, né? Então a gente identifica assim que o movimento ele está agindo na periferia, que é onde as pessoas estão morando, para poder lutar por aquele espaço e a gente juntos conquistar uma moradia mais digna para as pessoas. Mas o direito do trabalhador ele não está só na periferia. É que a gente acabou crescendo na periferia, né? Criando os nossos filhos na periferia, e é mais barato tudo na periferia. Por esse motivo mesmo, do centro não ser pensado para o trabalhador. Ser tudo mais caro no centro, né? Propositalmente. Então, a gente está falando também do direito à cidade. Já que é para a gente morar aqui, que é aqui que está a especulação imobiliária rolando solta nesses terrenos, é aqui que a gente tem que ficar na sua bandeira também. E transformar aquele espaço, aquela área que não tem função social, em moradia digna para todo mundo que precisa. Mas é fácil? Não é fácil, né? A gente trabalha mobilizando as famílias, né? Aí a gente ocupa, depois vai para a prefeitura, né? Falar com o secretário da habitação, falar, ó, tem tantas mil famílias precisando de moradia, né? E assim começa a nossa luta, né? Denunciando a especulação imobiliária, né? Que age por trás desses terrenos vazios, né? De tudo que se produz em grande escala, a única coisa que não se produz em grande escala é a terra. Eu estava comentando até agora há pouco. Não tem como, né? Cidade de São Paulo não foi pensada para o trabalhador e trabalhadora, né? Entra governo, sai governo, o problema da habitação está aí. Então, a única forma que a gente encontra é ocupar o terreno que está lá sem função social. E aí, onde entra também o preconceito. Entra o preconceito dos vizinhos, que chamam de vagabundos, invasores, né? Porque não tem essa consciência que não existe política pública para a falta de moradia. E não existe nenhum esforço do governo, do prefeito, do governador do estado, presidente, para fazer alguma coisa referente a isso. Existe sim um projeto agora de vender a cidade, né? Colocaram a cidade numa estante e estão vendendo, fatiando, e todas as cidades, não só do Brasil, mas do mundo, estão ficando muito parecidas, que são arranha-céus, já perceberam isso? São prédios para comércio, para quem pode pagar. E quem sofre com isso somos nós, trabalhadores, né, moradores periféricos. E agora, essa é uma prática, né, que tem vindo lá de trás.
de primeiro expulsa os trabalhadores do centro, os moradores, para o fundão das periferias e garante o centro para quem pode pagar. E agora, quando chega o serviço público na periferia, por exemplo, o metrô. Quando chegou o metrô ali na Vila Prudente, você viu que existe um boom de construções no entorno do metrô. Quando você pega o metrô, você começa a olhar a cidade com outros olhos. Você começa a ver como que a cidade vai mudando. Né? Você entra no ônibus, você sai da periferia, você chega no metrô, ele já está com outra cara. E cada vez mais, quando vai adentrando o metrô por dentro da periferia, vai melhorando os serviços públicos, os terrenos vão valorizando, a cidade vai sendo entregue para quem possa pagar. É o processo que é conhecido, chamado gentrificação, que é você melhora um bairro através de serviços públicos e aí entrega para quem possa pagar, porque o mercado imobiliário vê uma oportunidade ali, né? Ou ele já é dono, ou ele compra o bairro inteiro, faz moradia para quem possa pagar, ou melhora a ponto que só pessoas que têm dinheiro consigam morar nessa cidade. Então a nossa briga está inclusive aí, de garantir o direito à cidade, denunciando a especulação imobiliária, buscando na prefeitura, né, no poder público, uma alternativa para as famílias. Você falou sobre como é precário muitas vezes o sistema. Coisas básicas, né? Por exemplo, o BS nas regiões periféricas, né? E aí eu conheço muitas meninas trans que elas não fazem o seu tratamento nas UBS próximo da comunidade, vai lá no centro de São Paulo fazer, porque o atendimento ele é humanizado, as pessoas já estão preparadas para receber esses corpos, enquanto nas periferias colocam qualquer pessoa lá que não está preparada para atender esse público. Então, realmente é muito complicado lidar com essas coisas, né? Continuando aqui, o que impede famílias de baixa renda de ter acesso à moradia digna? Primeiro, a oferta, né? A oferta de um financiamento para essas famílias, né? Como eu te falei, não existe nada pensado para essas famílias, né? Se houvesse, com certeza, esses vários imóveis, por exemplo, que estão vazios no centro, poderiam ser reformados e passados para essas famílias, né? Ao invés disso, eles criam bolsa aluguel, né? Eles falam também que não vão conseguir investir na construção de moradia, porque tem muitas famílias também recebendo bolsa aluguel. Outra coisa é essa luta com o mercado imobiliário, porque eles estão detendo a terra. Existem empresas, inclusive, que não são do ramo da imobiliária, não são do ramo do mercado imobiliário, que é dono de vários terrenos na periferia. Né? A cidade de São Paulo, acho que é Unicid, se não me engano, é uma das que tem vários terrenos aqui na Zona Leste. Tá? E depois as construtoras também são responsáveis, e então elas não querem fazer moradia de baixo custo, eles querem construir coisas melhores, né? Nos melhores pontos, por isso que eles esperam os serviços públicos passarem, né, minimamente, para poder construir, fazer seus empreendimentos, né? Eles são detentores de vários terrenos, de várias áreas importantes da cidade de São Paulo. A prefeitura também tem vários terrenos que poderiam ser desapropriados para as construções das moradias. Então, é um déficit habitacional muito grande, é um problema muito grande que tem para ser resolvido. E entre governo e ser governo, né, a alternância de governo também prejudica que as pessoas tenham, né? O Minha Casa Minha Vida, que existia a nível federal, ajudava as famílias, né? Ajudava, foi feito muita casa, né? Apesar de ter as críticas também. Tem as críticas que foram feitas em lugares muito ruins, né? As construtoras, elas faziam um apartamento muito pequeno,
é o mesmo valor que seria gasto para construir mais próximo do centro, foi construído bem no fundão da periferia. Então tem as críticas também, mas era um programa que dava acesso, né? É isso que impede as famílias, sabe? O que está agora, que é o Casa Verde e Amarela, ele é o estilo de financiamento do BNH, que começou lá na 1960, 70. Era a ditadura ainda. Foi lançado para oferecer moradia, né? Mas na verdade quem podia pagar era a classe média alta. Então, o morador periférico encontra problema. E não é pouco o morador periférico. Você pega na Zona Leste, que é cidade de Tiradentes, se eu não me engano, ela tem a população de um país aqui da América do Sul, que é, se eu não me engano, é o país do Pepe Mujica, se não me engano. Como que é o nome? Uruguai, né? Tem a população do Uruguai. Então, você vê que a situação é muito complicada para reduzir esse déficit habitacional, né? Em São Paulo, são mais de 400 mil moradias que faltariam para cobrir, né? Para atender essas famílias. Né? Muita casa. E o que o movimento consegue, às vezes, entregar são 1.000 apartamentos, conforme foi entregue aqui em Santo André, 216 aqui no Iguatemi. Então, é uma corrida muito, muito, muito cansativa para quem faz a luta, sabe? E a gente tá... É uma gota no oceano, a quantidade de apartamentos que a gente consegue fazer. Mesmo assim, é muita gente que a gente consegue. A gente costuma dizer que o movimento, esses anos todos, já vão para 25 anos, entregou mais apartamentos que qualquer outro governo, muito mais apartamento que alguns prefeitos por aí, de algumas cidades por aí, entendeu? Então, a nossa luta é muito importante no combate mesmo, né? A especulação, fazendo a denúncia e batalhando também. Quando a gente foi para a porta da prefeitura o ano passado, que a gente não tinha programa habitacional nenhum e o prefeito havia falecido, o Bruno Covas, ele antes de falecer e ser eleito, ele falou que teria um programa chamado Pode Entrar. E aí ele foi e faleceu. E aí a gente precisava de moradia. Aí fomos lá para a porta da Câmara de Vereadores para ligar, lembrar desse programa Pode Entrar, que em suma ele é igualzinho o Pode Entrar. É o copia e cola do Pode Entrar, do Minha Casa Minha Vida, esse Pode Entrar, né? É muito parecido com Minha Casa Minha Vida. E atenderia perfeitamente o nosso povo. E aí a gente foi uma vez, foi duas, dormimos na porta da prefeitura ano passado, e com muita pressão a gente conseguiu fazer com que todos os vereadores, na primeira e na segunda votação, aprovassem o Pode Entrar. E a ocupação Carolina Maria de Jesus vai ser atendida através do Pode Entrar. E já este ano a gente vai mandar o projeto para lá. É isso, a nossa briga sempre, o que impede mesmo o sem-teto de ter moradia são ofertas de programas públicos e celeridade na construção dos apartamentos. Né? Porque essa é uma grande briga que a gente tem travado. Né? Existe ali um interesse entre... E eu posso até arriscar dizer aqui que existe um combinado, né? Poder público, mais judiciário e mais mercado imobiliário para coisa que atrase mesmo, sabe? Eles protegem muito mais. O judiciário protege o dono de propriedade privada, sendo que também na Constituição fala que existe o direito à propriedade privada, mas ela também não é soberana sobre o direito ao acesso, né, à terra, que tem que existir a função social. E o que acontece na cidade de São Paulo, no estado e no Brasil, tá? Geral, é que não cumprem a função social do terreno que precisa, né? Então, quem não cumpre a função social está irregular com a lei e com a Constituição. A prefeitura nada faz para desapropriar os terrenos,
porque defende aí, né? Trabalha como linha auxiliar do mercado imobiliário. E o judiciário sempre tem esse favorecimento para o dono do terreno, porque o direito, ele entende que tem o direito da propriedade privada, a pessoa que pagou ali. Mas só que tem muito grileiro também, né, no Brasil. O sistema da grilagem é muito grande. Então, boa parte da terra é fruto de grilagem também. Pois é, muitas denúncias, muitas coisas, né? Acabam meio que fazendo o que o Estado deveria fazer, o que fazer pelo povo e acaba não fazendo, né? E aí acaba meio que sendo algo bem cansativo, porque muitas vezes as ferramentas que precisam têm que partir dessas pessoas, né? Sim, fica a cargo do próprio do próprio trabalhador, né, do próprio sem-teto fazer essa luta. Ele precisa arrancar na unha o direito dele, fazer existir. Então, aliás, com todos os movimentos populares, né, o movimento de educação, o movimento da saúde, né, professorado, todos, se você parar e pensar das grandes manifestações que têm vindo dos últimos anos, todos eles têm batalhado muito fortemente pela saúde, né, contra a privatização de vários setores do Estado, de empresas, né, estatais. A gente está numa luta ferrenha. Então, os movimentos populares, tanto de moradia, educação e outros, eles existem porque a gente, ainda que tenha essa discussão aberta, esteja dentro da Constituição, não existe uma força, uma vontade política para fazer as coisas acontecerem. Então, fica muito a cargo mesmo de quem tem que exista, né? Vamos lá lutar pelo nosso direito. Isso que chama a luta, né? Sim. E muitas vezes até a pessoa ter o conhecimento dessas leis, desses direitos, né? É um processo também, né? Qual a importância dos movimentos sociais em prol da moradia? Então, o que façam existir a importância é essa, né? De conscientizar o povo, né, do seu direito, mostrar ali onde está escrito. Porque quando a gente entra no terreno, as primeiras assembleias que acontecem, a gente vai contando essa história. História com H, que é verdadeira. História, olha, existe um direito constitucional da moradia. Por que você não acessa? Porque não existe força política de nenhuma esfera de governo para que ele exista, de fato, né? Para que as pessoas tenham acesso à moradia. Outra coisa também, quando a gente vai para a rua, a gente não beneficia só os lutadores do MTST. Por exemplo, nós fizemos a luta, fomos até a porta da prefeitura, na Câmara dos Vereadores, pressionamos e aí eles assinaram o Pode Entrar. Mas aí entram outros movimentos que são beneficiados, o FLM, o MM e assim por diante. Não fica só para nós. Uma conquista só ali, um parágrafo só para o MTST. Não, fica aberto, é um direito, né? É um programa público que está acessível para outras pessoas. Hoje você consegue, você fica doente, você vai na UBS, né? Mesmo que não seja lá grandes coisas, mas existe o SUS ali que te garante um atendimento gratuito, né? Para todos, universal. Só que aonde que você vai quando você precisa da moradia? Estou sem moradia. Existe um departamento que você possa ir lá e ser atendido imediatamente e fazer? Não, não tem. Tem o banco. Mas aí o banco, ele exige que você seja um sujeito de crédito. Que você tenha, por exemplo, agora eu vou falar do Casa Verde e Amarelo de novo. Precisa que você tenha um FGTS, que você não tenha sacado, mas vamos lembrar que ele liberou o saque, né, do FGTS para as pessoas comerem, então precisa que você tenha um valor guardado, uma poupança para que você dê entrada, depois você é avaliado o tempo que você está registrado na empresa que você trabalha, para ver se você tem condições para continuar pagando o seu apartamento, a sua casa.
Então você precisa ser um sujeito de crédito. Como que a gente, trabalhador, morador periférico, que ganha R$ 1.200, a gente vai ser um sujeito de crédito? Não vai ser sujeito de crédito. Então, a importância dos movimentos de moradia é isso também, sabe? Não só denunciar, não só ficar falando de números, né? Déficit habitacional, está em tantos milhões, não, mas exercer a pressão, fazer a pressão, que seja na Câmara, na Prefeitura, para que o direito aconteça, de fato, né? A gente costuma muito ir na porta da Secretaria de Habitação, porque as pessoas, deveria ser um órgão assim, né? Um balcão onde você vai para ter acesso à moradia. Mas quem é responsável a nível municipal e estadual é a Secretaria de Habitação. E aí a gente vê a importância dos movimentos de moradia nessa hora, sabe? De trazer esclarecimento para as pessoas e aí ganha-se, né, consciência dos direitos, né? Você tem esse trabalho, essa delicadeza de falar onde está o direito que está na Constituição, falar do especulador para eles, olha, o dono desse terreno está há 40 anos sem função social aqui. Esse terreno estava parado, tem 3 milhões de dívida. E ele servia para tudo e qualquer coisa menos para a função social. A função social fala que aquele terreno tem que servir à sociedade, com uma praça, com casas. E se essa é a função social? Se ele não cumpre a função social, ele está irregular, e aí o movimento entra com a força política, uma organização, são bem organizados, né? E exerce a pressão onde tem que ir para que o direito direito constitucional aconteça. Várias coisas, vários parágrafos, várias coisinhas importantes. Inclusive, assim, acredito que muitas pessoas não sabem, inclusive eu não sei também nessa coisa, como você disse. As pessoas muitas vezes acabam chegando e aprendendo isso com vocês nesse movimento, né? Como uma família pode ter acesso à moradia por meio da atuação do movimento, dos movimentos sociais? Então, cada movimento social tem uma forma diferente de atuar. Os movimentos do centro, eles ocupam prédios abandonados, né? E falam, que esse prédio tá tantos anos fechado, tem tantos andares, com tantas unidades, que podem servir para moradia popular, né? Cito um FLM, ocupou o Hotel Cambridge lá no centro e está sendo hoje reformado para as famílias. Outra ocupação é a 9 de julho, muito conhecida, né? O polo cultural, acontecem várias coisas lá legais, música, arte, né? E na periferia é o MTST e outros movimentos bem parecidos, ocupando o terreno, né? Ocupando, não invadindo, que aí tem uma diferença. Né? Quando a gente ocupa provisoriamente com barracos de lona de 2x2, né? Porque a gente vai ter um tempo determinado ali para fazer a nossa denúncia e exigir do poder público, que é o maior responsável de prover a moradia, né? Acesso à moradia para as famílias de 1 a 3 salários mínimos. Então a gente tem um tempo para ficar ali. E a gente não cobra nada das pessoas. A gente cobra participação na luta, que vai em todas as assembleias, que vai em todos os atos. Nas assembleias, a gente diz qual o passo da negociação, em que pé que está a negociação com o dono do terreno e com o poder público, né? E se o dono entrou com medida judicial, como é que tá, se vai ter reintegração ou não. E quando precisa ter ato, a gente convoca através do meio da assembleia. É a forma que a gente tem de conversar com as pessoas. E depois, eu esqueci que eu estava respondendo, gente. Da invasão. E a invasão, a diferença da ocupação para a invasão é essa. Que a gente se organiza provisoriamente para fazer toda essa movimentação e adquirir o direito. E a invasão é diferente. São pessoas que entram, ocupam também, né? Ocupam, mas tem outra finalidade, que é dividir o solo e às vezes vendem sem garantir nenhuma negociação para as pessoas que estão pagando. E nessa, muitas pessoas entram, muitas pessoas são enganadas, iludidas, e quando o trator vem, ele vem com força total. E aí as pessoas perdem o dinheiro que pagaram, perdem o dinheiro que construíram, então tem essa diferença para o movimento social,
né? Porque a gente tem essa responsabilidade que seja provisória enquanto a gente está travando a luta, e assim a gente conquista muitos direitos de construir no mesmo terreno, né? Foi assim recentemente na Copa do Povo, de onde eu sou originária na luta, né? Onde eu comecei a minha luta. Tem sido assim no Dandara, que foi entregue ano passado, 216 apartamentos. No Pinheirinho do ABC, que é lá em Santo André, foram entregues 918 apartamentos. No Taboão da Serra, no condomínio Chico Mendes, foram entregues mais 350 apartamentos. Só aqui pertinho, tá? Fora os outros estados e outras cidades do redor, tá? Então, é dessa forma que a gente faz, provisório, denunciando, mostrando ali na Constituição esse direito, né? E diferente da invasão, que não é cobrado. Eles cobram, né? A pessoa que entra e invade, ela tá com a preocupação de ganhar um dinheiro ali, mas ela não exerce uma função política, né? De brigar pelo direito, né? Quando eu falo político é isso, né? Se posicionando, né? Tomando uma posição referente àquela dificuldade, falta da moradia, né? Então, eu acho que essa é o maior saldo que o movimento tem tido nos últimos anos, é a forma que organiza as famílias. Acho importante você trazer esse ponto, porque acredito que muitas pessoas devam confundir, né, os dois nomes e tem você falando aqui agora dá para notar que tem muita diferença de uma palavra para outra, né? Então é importante essa fala sua. E aí já emendando já com a nossa próxima pergunta, de onde vem esse sentimento de quem está no movimento de estar errado ou é até considerado vagabundo? Você tem alguma noção de onde vem isso? Eu acho, sinceramente, que vem do fato das pessoas desconhecerem o direito, né, que está garantido, de desconhecerem o capital imobiliário, né, que age de forma sorrateira na cidade, tirando o direito das pessoas, e também vem daquele pensamento da meritocracia, que quem tá lá, meu vizinho, me chama de vagabundo, de invasor, de terrorista, ele não imagina que a casa que ele mora, que foi fruto de uma invasão no passado. Ou invasão que cobra, ou de pessoas que necessitavam morar e ocupar um terreno também, e buscar uma regularização fundiária, porque a cidade toda de São Paulo, as periferias estão nessa situação. Tem muito bairro de São Paulo, principalmente aqui na Zona Leste, que está todo irregular ainda, né? Então, essas pessoas têm desconhecimento, é uma desinformação que acontece também, né? Pessoas contrárias ao movimento, que são inimigos do movimento, costumam alimentar essas falas também na internet, né? A gente vê isso o tempo todo, quando chamam de invasores, terroristas, vagabundos, desconhece que a pessoa também tem o direito à terra, acesso à terra. Que quem está lá com a terra parada só esperando valorizar é que está errado, na verdade, né? E aí o trabalhador que comete esse preconceito, às vezes, coitado, ele nem sabe de onde vem isso, mas ele é doutrinado, ele é ensinado a pensar como o patrão, né? Ele sabe que ele tem que ralar pra caramba pra ter as coisas dele, mas ele viaja aí nessa onda da meritocracia. Não, se eu tenho que conquistar, eu tenho que comprar o meu terreno. Só que não existe oferta de terreno, como eu já falei aqui. O que se produz em grande escala nas indústrias não se produz em terra, gente. Terra é finita, né? Espaço é finito. Então a terra em São Paulo é muito cara por esse motivo. E as pessoas cometem esse erro por pura desinformação mesmo. Me surgiu uma dúvida você falando agora enfim, as terras, elas talvez sejam de algum proprietário e vocês ocupam, e aí para cobrar do sistema que eles compram essa terra para construir para vocês, como funciona? Você saberia dizer isso? Como é esse processo? Não sei se ficou nítido a minha pergunta. O primeiro dono, quando a gente entra na terra. Isso, porque ou eles remanejam vocês para um outro local, já é Existe isso também. designado, como que funciona essa Quando a gente negociação? não consegue comprar, né, chegar numa negociação com a dona daquele terreno, a prefeitura
área. E às vezes desapropria uma área pública para que sejam construídas as casas, né? Porque quem comprou a terra, ela foi passando de mão em mão. Foi passando de mão em mão. E lá atrás, a partir de 1850, com o poder determinado foi, assim, construído, quem teria acesso à terra, quem ficou de fora? Quem não podia comprar, os negros e as negras. Sabe? O trabalhador negro e negra ficou por fora, não compra, não acessa a terra. Então, o grileiro foi passando de mão em mão. Vocês conhecem o processo da grilagem? Não. O que a gente chama grilagem? Não. Era assim, ó. A gente não tem nenhum controle sobre os cartórios. Então, eles pegavam documentos, colocavam em caixas e deixavam grilos lá dentro. O cocôzinho do grilo, ele solta uma química que envelhece o papel. Então, o grileiro chegava no cartório e falava aqui, olha, eu sou dono dessa terra. E assim se originou os donos de maior parte da terra no Brasil. A maior parte da terra do Brasil é fruto de grilagem. E aí o grileiro, pode ser uma pessoa que herdou, que morreu, não tinha herdeiros próximos, aí vai ficando, vai passando de mão em mão, até chegar no mercado imobiliário. Você acha que hoje o dono de maior parte das terras em São Paulo tá morando mesmo aqui no Brasil? Com certeza. Tá numa offshore. Tá, aquelas empresas que vendem, né? Tá na Bolsa de Valores. Por isso que a cidade tá ficando, as cidades estão ficando tão parecidas, né? A Raquel Ronick fala no livro dela, e ela, vocês podem puxar no YouTube aí, se vocês quiserem, ela começa a contar que ela foi chamada na Inglaterra para resolver a situação de falta de moradia lá que tinha, né? E lá a Inglaterra é uma política austera, né? Primeiro-ministro, não sei o quê. E lá eles tiveram um grande problema de moradia. Ela foi chamada para fazer o diagnóstico. E aí, visitando outras cidades do mundo inteiro, ela fala acho que é Guerra dos Lugares, o livro dela, e acho que tem no YouTube também, ela falando na palestra. Ela começou a identificar que as cidades no mundo inteiro estão ficando parecidas, porque os donos das terras e as construtoras estão na mesma tendência. Compra e constrói igual. Faz igual, sabe? Para a mesma pessoa comprar, que é a pessoa de aquisição. E cada vez espaços menores com valores mais Muito altos para, enfim, para dar conta. Enriquecimento deles, enfim, né? Várias questões, né? Isso. Eu vejo várias reportagens falando sobre isso mesmo que você trouxe, de os locais estarem ficando cada vez menores e preços absurdos a se pagar por um imóvel que, enfim, acaba não valendo o preço, né? Porque as famílias, quando a gente para pensar, são enormes, às vezes, para morar, principalmente quando a gente fala de periferia, né? Qual pode ou deve ser o papel da sociedade sobre os movimentos sociais que atuam em prol da moradia? Poderia começar a discriminar um pouco, né? Porque a gente é muito discriminado. Podia parar esse preconceito com a gente, mas não é fácil, não é uma coisa que acontece do dia para a noite, né? O que a gente tem de ferramenta, inclusive nas redes, que é o canal de informação que a gente tem, é muito pequeno em comparação com o que o pessoal tem para discriminar os movimentos sociais, né? Por muito tempo a gente aparecia toda hora nos canais, na Globo, em outros canais, assim, sendo discriminado. Invasores entraram numa terra, não sei o que lá, estão sendo, sabe? Aí, de uns tempos para cá, o movimento social tá falando, tá mostrando e tá atuando de uma forma que tá desmistificando isso, porque existe também uma criminalização da pobreza, né? As pessoas não entendem porque as pessoas ocupam ou invadem, né? E agora estão entendendo qual a importância do movimento de moradia, né? E agora essa própria mídia mais a mídia comum, né, que a gente vê, liga a TV e vê,
tá fazendo matérias, tá produzindo matérias para falar, olha, o déficit habitacional é grave, assim, assim, assado. Eu já vi muito isso acontecendo. Eu falei, engraçado, até um tempo atrás estava criminalizando o movimento de moradia, entende? Então, é um pouco disso, sabe? A sociedade enxerga o movimento de moradia como um invasor, como um vagabundo, mas não é. É a criminalização, na verdade, da pobreza que gera isso, né? E engraçado que é quando é shopping, né? É, quando é algum clube grande que invade a área pública, pode. Agora, quando é o trabalhador que está invadindo ou ocupando porque não tem para onde ir, aí ele é removido. Então, são dois pesos, duas medidas na nossa sociedade. A gente acaba vendo aí que é uma luta de classes, né? Que quem é rico é sempre favorecido, quem é pobre sempre está levando a pior. Só que, recentemente, uma dessas instituições que ocuparam aí terreno público foi obrigada agora a sair, vai ser obrigada a sair. Isso é inédito também, né? Porque acho que a pressão muito grande que a gente faz também, a gente acaba denunciando isso. Um deles vai ter que sair, né? Não porque eles são bonzinhos, né? Talvez tenha sido para fazer uma média, né, com o pessoal, para não ficar essa denúncia muito grande. Mas na nossa sociedade, quem é privilegiado mesmo é a elite. Quem tem dinheiro tem tudo, entendeu? E sobra pra gente lutar, para mudar, inclusive, esse pensamento, para mudar essa sociedade que criminaliza o pobre, o trabalhador, o morador de periferia, o negro, a negra, o filho do trabalhador que morre na periferia, sabe? O genocídio do povo preto na periferia. Isso é criminalização da pobreza. Isso que está acontecendo e acontece muito, com muita força na periferia. Em vários outros locais, né? E como acontece a escolha da área em que o movimento vai assentar ou organizar as famílias? Como acontece esse A movimento? gente faz um levantamento, né? E como eu te falei antes, está acabando as terras. Não tem mais tanto espaço, né? O que tem hoje sem empreendimento, construindo, está prometido para alguma construtora, né? Então a gente tem que correr atrás, né? Tem que correr atrás. Às vezes a gente tá ali dirigindo, vê uma terra lá grande, parada, e a gente tem os meios de fazer o levantamento, né? Aqui em São Paulo tem ferramentas públicas, inclusive, que favorecem a gente fazer. Em outros estados não tem isso, ou em outras cidades, mas aqui em São Paulo a gente tem como fazer esse levantamento, saber se é área pública, se é área privada, né? A área pública tem um problema, né? Porque se for a área da prefeitura, a GCM não quer nem saber, então ela faz despejos administrativos com muita violência, né? Ela não quer saber quem tá lá dentro. Ela chega com bala de borracha e põe todo mundo para correr. Agora, quando é uma área privada, a gente tem os meios de fazer, né? A gente ocupa estrategicamente, no momento que não vai ter plantão judiciário. E aí, se entrar na próxima segunda-feira, a gente geralmente entra no final de semana. E quando é na segunda-feira, a gente já fica esperando, né? E já venha um advogado trazer, a gente já fica sabendo. Só que a gente entra também com um corpo jurídico que é muito especializado nisso, sabe? A gente tem um setor jurídico do movimento que ele esmiuça a Constituição, o Código Civil, tudo direitinho para a gente poder lutar, né? Então, a gente tem que fazer vários levantamentos. Quando a gente não consegue encontrar essa informação nesse aplicativo, a gente vai para os cartórios. Visita o terreno, pergunta, olha, você sabe de quem é essa terra? A gente precisa fazer isso, né? Enquanto a gente tiver esses terrenos ociosos, a gente vai estar atuando dessa forma, né? Como você disse, as terras elas estão acabando e você disse que tem vários movimentos. Você acha possível que, enfim, vamos supor, acabou as terras, conseguiram ocupar esses locais vazios? Porque você mesma trouxe isso de ter muitos locais vazios, construídos e parados. E aí, acha que rolaria essa mesma negociação para conseguirem ocupar esses locais?
Não seria tão fácil, né? Por exemplo, a gente visita alguns, não um só, né? A gente tem que ter o plano A, B, C, X, Y, se precisar, né? Mas quando a gente faz isso, é para ter certeza se a gente vai poder negociar ou não com eles, sabe? E, como eu te falei, alguns estão já com algum projeto, já tem alvará de construção. A gente visitou um que era muito lindo, que era perto da Jacopêssego, que o pessoal da rua, da Jacopêssego, passando no ônibus, ia ver que tinha uma ocupação ali, e isso interessa, viu, para as pessoas. As pessoas vão receosas, assim, no começo, mas vão, porque na ocupação que eu estou, teve quase 5.000 pessoas interessadas que fizeram cadastro com a gente, entende? Então a gente certifica que a área ofereça as melhores condições em tudo, que sejam próximas de ruas, que tenha pessoas ou perto da periferia, que é onde muitas pessoas estão morando irregularmente, ou pagando aluguel, né? Que também o terreno tenha condições da gente negociar. Agora, futuramente, se a gente se deparar com um terreno que é de alguma construtora, não vai ter acordo, né? Tem, mas está acabando, sabe? E a gente vai ter que pensar futuramente de que forma que a gente vai continuar lutando pela moradia. Enquanto tem terreno vazio, a gente vai estar lutando, né? Mas a gente não sabe até quando que vai ser isso, né? Mas a gente é um movimento social de moradia, né? A gente tem que lembrar disso. E se a gente conseguiu levar 600 pessoas para fazer ocupar uma noite, um final de semana, um terreno, e hoje a gente já está caminhando uma negociação que vai ser construído a partir de um programa público da prefeitura, significa que funciona. Então a gente só precisa afinar aí qual que vai ser o jeito, a estratégia futuramente. A gente tem um grupo em Santo André chamado Núcleo Fernando Santa Cruz. E lá, no início, eram 4.000 pessoas que se reuniam numa praça. Porque ficaram sabendo que a ocupação de São Bernardo do Campo, que foi a maior da América Latina, tinha 12.000 pessoas fazendo luta lá, conseguiu a conquista. Então eles se interessaram, se reuniram na praça. E vai sair conquista para eles. Eles nunca tiveram uma ocupação. Eles nunca pisaram num terreno. Foi só interesse mesmo. São pessoas que não têm a casa, que querem e se reuniram na praça. Então, existem formas da gente lutar. Mas, para nós é importante, sabe? Porque somos territorialistas. Além de tudo, anticapitalistas e territorialistas. A gente quer lutar pelo aquele território, aquele bairro que a gente se consolida. A gente precisa entrar na mentalidade das pessoas, tirar a chave que faz pensar que um trabalhador comum que precisa ocupar e invadir é vagabundo. A gente tem que desconstruir isso da nossa sociedade, sabe? A grande massa trabalhadora que fica excluída dos direitos, que mora no fundão, são essas pessoas que elegem. Eles sabem também, eles sacam isso, sabe? Então a gente precisa se livrar dessas amarras, sabe? Mudar nossa consciência. A gente canta uma musiquinha quando a gente vai nos atos que fala assim, ó: se o povo soubesse o talento que ele tem, não aturava desaforo de ninguém, né? Quando a gente faz isso, se o povo soubesse o talento que ele tem, não aturava. Só tô quebrando essas algemas, não vou ser mais dominado. Então é isso, a gente quer também que a moradia, que é o direito da cidade e que é a mudança do pensamento, né, da população. E quando vocês conseguem isso, como vocês fazem a distribuição, como vocês fazem a organização dessas famílias nesses locais? Então, aí a gente faz da seguinte forma: a gente vai entregar a chave para aqueles mais lutadores. A gente tem um ditado: quem não é visto não é lembrado. Então a gente sabe quem está com a gente, né? A gente tem nossas formas de fazer isso, né? Organizando assembleias, né? Às vezes organizando atividades na ocupação, atos, e as pessoas ficam registradas, elas precisam estar ali, né? A gente precisa anotar quem está ali com a gente. Porque o movimento social de moradia, ele tem, inclusive, o direito de indicar a fila.
ele quebra a fila da CDHU, da Coab, porque ele tem o direito de falar, ó, tá aqui, são essas pessoas que têm o direito de acessar, as que mais lutam são os primeiros a receber os apartamentos. Porventura alguém desista da luta ou fique por último, ele às vezes é encaixado em outra demanda. Como aconteceu no Dandara, tinham 5.000 lutadores, mas a maioria desistiu. Então ficou 216 moradores, os mais lutadores, que foi o que a gente conseguiu na negociação. Os demais vão ser encaixados na Copa do Povo, que eu pertenço. Porque lá vai sair 2.650 apartamentos. Então tem como encaixar. Então rola uma divisão, assim, enfim, pelo que você quer também, né? Acredito que se você quer realmente, como diz, aí é lutar também por isso, né? Que não deveria ser uma luta, mas que se tornou, então. A gente tá chegando para nossa última pergunta já, mas eu gostaria de saber quanto tempo você tá nessa luta por moradias. Eu, então, conheci o movimento em 2014 e já tô indo para 9 anos nesse movimento. Eu não tô mais pela conquista só da moradia, né? A gente cresceu muito, avançou muito. Cresceu, assim, na consciência, no poder que a gente pode exercer de transformação na nossa sociedade. Como mulher, a gente se encontrou, eu me encontrei, eu me encontro as nossas mulheres, né? Eu ajudo essas mulheres a serem independentes também, a sair da agressão. Dentro do movimento, saíram outros movimentos, saiu Mulheres em Movimento, que são para todas, aí saiu o coletivo negro Raiz da Liberdade, LGBT, Revolução LGBT e Juventude Fogo no Pavio. Porque a gente colocou a lupa em cima. Vamos conhecer quem que é o movimento. Vamos saber quem são essas pessoas. E a gente encontrou todas essas pessoas dentro do movimento. E é importante para a gente, né, dar espaço para essas pessoas. Então a gente cresceu muito desde o movimento que eu comecei. Em 2014 já não é mais o mesmo. Em 2014 foi um divisor de águas para o MTST. Ele era conhecido, mas não era tão conhecido. Aí, por ter feito uma ocupação Copa do Povo perto de Itaquera, do metrô, ele ficou conhecido nacional e internacionalmente. Foi assim, ó, subiu, explodiu. E vários militantes da Zona Leste que começaram na Copa do Povo foram fazer outras lutas em outras regiões, sabe? Cresceram também com o movimento, construíram esse movimento. Então, já estou quase 9 anos nesse movimento. Não entrei na minha casa ainda. Teve muita gente que começou depois, por exemplo, Dandara, já entrou. Por quê? A Copa do Povo era uma negociação a nível federal. Então, com essas alternâncias de governo e tudo que aconteceu no cenário político do Brasil, que é tudo possível, né? Sim. O impossível acontecendo, a gente foi muito prejudicado. Fomos muito prejudicados, mas no final do ano passado a gente foi pela última vez no meio desse governo que não nos favorece, não quero falar aqui, mas não favoreceu a gente em nada, né? Não nos atendeu. Mesmo assim a gente foi para Brasília e a gente conseguiu resolver uma pendência que tinha uma portaria. E aí agora, já semana que vem, a gente vai sentar para conversar com a construtora para a gente já começar a levantar 378 apartamentos. Isso foi uma luta danada, sabe? E eu me orgulho, porque mesmo se eu tivesse já pegado o meu apartamento com 2 anos de luta, eu não ia ter essa consciência que eu tenho hoje. E é isso que eu quero levar adiante para todo mundo, sabe? Eu quero continuar no movimento, quero falar. Apesar que é difícil às vezes falar, inclusive aqui. Mas é isso que a gente tem que levar, sabe? Esse aprendizado, essa consciência. Eu era uma mãe trabalhadora que tinha dificuldade de pagar o aluguel e nunca chegava o financiamento. Eu já estou há 17 anos na demanda da Coab e nunca me chamaram. E agora, com 9 anos no movimento, mas entendendo a dificuldade, por que demorou tanto tempo,
Eu tô vendo, meu terreno está comprado, o terreno que eu vou morar está comprado, está com os impostos tudo certinho, o IPTU tá certo, o projeto tá tudo certo, não tem nenhuma pendência, falta só começar a construção. Mas aí tem aquela falta de vontade política para resolver as coisas, mas a gente vai fazendo uma luta aqui, uma outra ali. E, enquanto isso, muita gente foi atendida. Uma negociação saiu mais rápido, que foi o Dandara, veio depois da Copa do Povo, já recebeu, já está morando, né? Tem gente morando em Santo André, tem gente morando em Tabuão, tem gente morando lá no Distrito Federal, mas a nossa vai ter um sabor especial. Foi difícil? Foi, mas eu conquistei, eu posso falar, né? Daqui a um tempo eu vou falar assim, ó, foi com luta, mas eu conquistei. Porque em tempos de pandemia, em crises políticas e econômicas sucessivas, a gente fala, olha, conquistei, isso é muito precioso. É uma coisa assim que não tem o que possa. É só estando mesmo na luta. E as pessoas que quiserem, né? Qual forma que as pessoas virem fazer a luta? É quando souberem que tem uma ocupação acontecendo do MTST ou de algum outro movimento sério, entram na luta, sabe? E principalmente aqueles que não cobram, que é mais importante ainda, que cobram só a participação do público. Porque esse é o maior ganho. Porque você não, além de você não cobrar, você tem que compartilhar com a pessoa. Você tem uma consciência para emprestar ali para ela. Você não vai ensinar ninguém a pensar, você vai dar o caminho das águas. Só, ó, a Constituição está escrito isso e isso, e as pessoas começam, gira a sua chavinha e começam a prestar atenção mais nas coisas. Hoje, minimamente, você consegue levar um papo de meia hora com o acampado da Copa do Povo, porque ele já está há 9 anos, ele já aprendeu, né? Ele tem observado o que tem acontecido com o nosso país. Então, acho que o nosso brinde, né, a cereja do bolo é isso. Ver o nosso acampado, ver o nosso lutador mudando o comportamento, pensando diferente do que era antes. Desalienando, na verdade. Bom, eu gostaria de agradecer muito a sua presença aqui hoje com a gente. Você, nesses 9 anos, eu, assim, tenho certeza que quem tá nos vendo ou nos assistindo vai ver o quanto você lutou, o quanto você trouxe moradias para outras pessoas junto do movimento. Queria te parabenizar em nome do Cine Mateus por toda essa luta nesses 9 anos. Eu imagino que não tenha sido fácil, que não é fácil, mas, enfim, você nitidamente é uma mulher muito inteligente, uma mulher guerreira, batalhadora, e é muito incrível você estar aqui compartilhando isso com a gente. Nós estamos, eu pelo menos me sinto privilegiada de estar ouvindo isso, são muitas informações que eu mesma não conheço, não sabia, né? Então, muito obrigada mesmo de coração por você ter vindo, aceitado o convite do Cine Mateus para estar aqui com a gente hoje. Muito incrível você aqui. Bom, gente, como vocês puderam ouvir, ver essa mulher maravilhosa, eu gostaria de pedir que você deixasse suas redes sociais para que, enfim, quem quiser entrar em contato com você, quiser pedir alguma ajuda ou então só conversar, te parabenizar, que eu também acho muito importante que as pessoas reconheçam também as pessoas que estão lutando por outras aí também. Então, como consegue te encontrar? Me encontra lá no Facebook, é Cláudia Garcês, e no Instagram é Cláudia Garcês 2021, tá? Que eu não mudei ainda. E tem uma fotinho, a foto é uma joaninha andando em cima de um arame farpado. Eu achei muito simbólica essa foto. E vocês que têm aí dificuldade, né, de comprar a sua moradia, vem fazer a luta com a gente, que você só tem a ganhar, né? Você vai aprender muitas coisas no movimento, quais são os seus direitos bem básicos que não são respeitados. Tenho certeza que você vai sair uma outra pessoa, tá? Siga a gente lá no Instagram, MTST Brasil, MTST São Paulo, Ocupação Carolina Maria de Jesus e o meu também, Cláudia Garcês 2021. Um abraço para vocês, eu que agradeço de estar aqui. Obrigada. Então é isso, galera. Se vocês ainda não seguem o Cine Mateus, sigam nas redes sociais. Se você ainda não comentou no nosso post, comente. Se você não compartilhou, compartilhe. Lembrando dos nossos apoiadores, é o programa Vai, da Secretaria Municipal de São Paulo. E se você quer ser um apoiador, é só entrar em contato com a gente também. Estamos aqui, ó, ansiosos, esperando por essa parceria. Um beijo, até mais. Fiquem ligados nas nossas redes sociais que logo menos tem mais novidades.